aqui pela palavra, e elas serão lá ministradas pela palavra, numa linguagem mais adequada, melhor a sua compreensão. Nós começamos março, chegou março, gente, você se deu conta nisso? Né? O ano está acelerado, parecia que não estava acontecendo nada, depois de um janeiro de 64 dias, né? Foi assim o seu janeiro? Janeiro teve 64 dias para você, fevereiro tomou sim, né? Voou, e já estamos em março, o ano está avançando, né? O ano está avançando e nós começamos hoje, no primeiro domingo de março, uma nova série de mensagens. A gente tem entendido que é daqui do púlpito que a gente precisa receber a compreensão daquilo que Deus tem para nós. E essa série de mensagens, ela se chama Somos Todos Sacerdotes, tá? Essa é a nova série de mensagens, você vai ver aí nas nossas redes sociais, nas próximas semanas, sobre ela, e nos próximos domingos, as próximas ministrações, nós vamos crescer nessa compreensão do que é ser sacerdote. Somos todos sacerdotes. E nesse primeiro domingo, né, nessa primeira ministração, antes mesmo da gente falar de uma primeira função sacerdotal, nós vamos falar do que é ser sacerdote. Sacerdócio foi algo instituído e necessário, muito mais necessário, depois do pecado. Qual era a nossa situação antes do pecado? A nossa situação antes do pecado era uma situação de plena comunhão com Deus. Era uma situação de pleno relacionamento com Deus. E isso foi rompido, né? Isso foi, né, comprometido com a chegada do pecado. E a partir da chegada do pecado, então, precisava-se da figura de um sacerdote para que ele auxiliasse uma reconexão de Deus com o seu povo, né? O sacerdote, então, tinha como função básica uma reconexão de Deus com o seu povo. Tem uma frase que eu queria, né, começar essa ministração com ela aqui. O sacerdócio veio a existir para ajudar a restaurar a comunhão entre Deus e as pessoas. Então, o sacerdócio veio a existir para ajudar a restaurar a comunhão entre Deus e as pessoas. Essa frase é de um autor chamado Sam Summer, e ele tem um livro que chama-se justamente isso, Somos Todos Sacerdotes, tá? Então, se você quer uma dica de leitura abençoada, Somos Todos Sacerdotes, de Sam Summer, tá? É um livro incrível que vai te auxiliar nessa série, se aquilo que foi despertado no seu coração nesses dias, se você quiser se aprofundar, esse livro, então, é a nossa dica de leitura para você. Então, o que acontecia, então? Qual era a função sacerdotal? Auxiliar uma reconexão entre Deus e as pessoas. E o que era necessário? Presta atenção. E o que era necessário para se reaproximar de Deus após a queda, após o pecado? Era necessário o sacrifício de um inocente. Era necessário o sacrifício de um inocente. Então, a gente vê o relato bíblico se desenrolando no levantar da figura sacerdotal, né, a partir ali de Arão e tal, e era necessário o sacrifício de um inocente, para que se fosse possível se reaproximar de Deus e se reconectar com Deus. Até a figura de Cristo, que não é um sacerdote segundo a ordem de Arão, mas isso é uma matéria para outro dia. Mas em Cristo, presta atenção nisso, em Cristo, essa necessidade de o sacrifício de um inocente se cumpre plenamente, porque Cristo é o Cordeiro Imaculado que se sacrificou para que eu e você pudéssemos nos reconectar com Deus. Amém até aqui? Amém? Todo mundo entendeu aí de trás? Então,
essa função sacerdotal se cumpre plenamente em Cristo, porque o inocente é sacrificado, o sangue é derramado, e agora não é necessário mais derramar, né, o sangue inocente, porque a expiação, o pagamento, expiação significa o pagamento do resgate. Então, o pagamento do resgate, a expiação foi feita, e agora nós temos acesso novamente a Deus a partir do arrependimento. Agora, a partir do sacrifício de Cristo, através do arrependimento, nós então somos perdoados de forma definitiva dos nossos pecados. Porém, preste atenção nisso, porém, a função sacerdotal, essa atividade sacerdotal de expiação pelo pecado, acaba em Cristo, mas a função sacerdotal não termina em Cristo, pelo contrário, a função sacerdotal, ela é instituída a partir de Cristo, e agora então, Ele está à procura daqueles que estarão, presta atenção, ministrando ao Senhor em adoração e recebendo de Deus. Presta atenção então, o que é o sacerdote? O sacerdote é aquele que faz conexão com Deus. E se antigamente a figura sacerdotal era destinada a um grupo específico de pessoas, hoje a função sacerdotal, o acesso ao Senhor é disponível a todos nós. Amém? O véu foi rasgado. Cada um de nós pode adentrar a presença do Santíssimo e receber dele, e ser ministrado a ele, e sobretudo, presta atenção, ministrar ao Senhor. A função primária sacerdotal agora é a função de ministrar ao Senhor. Eu não sei se você entendeu errado. Eu acho, e eu quero confessar, que durante muito tempo eu entendi errado. Que eu achei que Deus nos resgatou para que eu fosse abençoado. Não! Deus nos resgatou para que pudesse agora ministrar ao Senhor. O Senhor é o centro da história. Jesus é o mais importante. Jesus é o mais elevado. Então, ser sacerdote é ter agora condições de se achegar e ministrar ao Senhor. Amém? Você está entendendo? Está dando para ir até aqui? Embolou para você? Ou não? Faz uma cara de entendido aí, gente, por favor. Faz uma cara que está compreendendo. Então agora, a gente tem essa função sacerdotal. Olha, Jesus então está nos comissionando, indivíduos conectados com Deus, para liderarem adoração na terra. Somos remidos para sermos sacerdotes em ação aqui na terra, através da nossa posição sacerdotal, tanto para dar como para receber de Deus. Então hoje nós podemos nos achegar a Ele. Por isso, por favor, entenda aqui, a comunhão é extremamente importante, mas você não depende de ninguém para se achegar a Deus. O mesmo acesso que o pastor tem, o mesmo acesso que a irmã do coque tem, o mesmo acesso que a mulher de oração tem, o mesmo acesso, todos nós temos pleno acesso a Deus através do novo e vivo caminho que foi estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não precisamos mais de nenhum mediador. Jesus é o supremo sumo sacerdote que nos comissiona a partir da nossa redenção para estarmos com Ele nessa dinâmica. Então é só chegar, dobrar os seus joelhos, que uma conexão de céus e terra é estabelecida aonde você estiver. Você precisa dessa compreensão para que você possa estar então envolvido
possa estar então, sabe, mergulhado no privilégio que temos desse ofício sacerdotal a nós confiado. A nós confiado. O mesmo Deus que ouve o Luciano Subirá é o Deus que nos ouve. O mesmo Deus que ouve o Márcio Valadão é o Deus que nos ouve. O mesmo Deus que ouve o pastor Ricardo é o Deus que nos ouve. O mesmo Deus, sabe, que ouve aquele cara que você vê na internet, é o Deus que nos ouve e está conectado com você. Então, nós precisamos então desse lugar de privilégio, desse lugar que nos foi conquistado em Jesus, nos levantar e cumprir com excelência, sabe, com determinação, nossa função sacerdotal. E dentre as atividades sacerdotais, nós vamos estar passando por algumas nas próximas semanas. Nós começaremos hoje falando da função sacerdotal do serviço. Função sacerdotal do serviço. Primeiro, eu queria te lembrar o seguinte: servir ao Senhor, presta atenção, servir ao Senhor precisa ser consequência, aquilo que a gente já começou o culto falando, precisa ser consequência do nosso conhecimento de Deus. Servir ao Senhor precisa ser consequência do nosso conhecimento de Deus. Então presta atenção, antes de servir ao Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Antes de servir ao Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. E eu gosto de lembrar, você de repente até me ouviu falar, que conhecer na Bíblia não é adquirir informações. Conhecer na Bíblia não é coletar informações sobre o Senhor. Conhecer na Bíblia é relacionamento. A Bíblia vai dizer assim: e Adão conheceu Eva e nasceu os seus filhos. E Eucana conheceu Ana e nasceu Samuel. Porque conhecer na Bíblia é relacionamento. Então presta atenção, antes de servir ao Senhor, você precisa se relacionar com o Senhor. Você precisa, sabe, ter comunhão com o Senhor. A voz do Senhor precisa ser familiar para você. A voz do Senhor precisa ser familiar para você. Porque eu não sei se você já se deu conta, mas é possível servir sem conhecer. É possível servir sem conhecer. Primeiro texto que nós vamos ler é esse, Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Olha só. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Presta atenção, eles faziam em nome de Deus, mas sem conhecer o Senhor. É possível trabalhar para Deus sem conhecer Deus. É possível trabalhar para Deus sem conhecer Deus, né? Eu vi que o Isaac chegou lá atrás. O Isaac trabalhava até pouco tempo ali atrás na Nestlé. Você conheceu o dono da Nestlé, Isaac? Nunca conheceu? Você tem o número dele no WhatsApp aí? Mas você trabalhava para quem? Para a Nestlé. Então é possível trabalhar para alguém sem conhecer esse alguém. Mas essa não é a atividade que Deus quer de você. O nosso servir ao Senhor precisa ser resultado do nosso conhecimento de Deus,
resultado do nosso relacionamento com Deus. Senão, a gente vai trabalhar pelo motivo errado. Por que o Isaac não se preocupou em conhecer o dono da Nestlé? Porque tudo que o Isaac queria é o salário no final do mês. Independente se o dono da Nestlé é branco, preto, pequeno, alto, ele não queria saber. Ele queria o salário no final do mês. E quando o salário não era aquilo que ele imaginava que deveria ser, ele ficava frustrado e reclamava. Não é assim que acontece? Porque a gente começa a servir, a trabalhar pelo motivo errado. E é por isso que servir ao Senhor não é como a gente trabalha normalmente. A gente precisa entender que servir ao Senhor é resultado de conhecer ao Senhor. E Jesus é o supremo modelo. Jesus é o supremo modelo para tudo, inclusive o supremo modelo de serviço. E eu queria ver rapidamente com você sobre esse supremo modelo de servir de Cristo. Supremo modelo de servir de Cristo. João, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em volta da cintura, e depois disso, derramou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Aí Jesus está aqui, no famoso texto lava-pés, a gente está se aproximando da Páscoa, as pessoas fazem essa ensinação e de repente sem a compreensão exata do que está acontecendo aqui. Continuando essa leitura, você vai perceber que Jesus vai falar assim: vocês viram o que eu fiz? É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, gente. É um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. A gente vive uma crise de autoridade, porque a gente vive um tempo de muitos bons discursos, mas a gente vive um tempo de uma prática muito distante daquilo que a gente fala. E Jesus, ele não falou nada, ele foi lá e lavou os pés. E depois de ter lavado os pés, é que ele falou assim: vocês viram o que eu fiz? O dia que a igreja entender esse poder, o poder de fazer e depois convidar outros a participar, a gente vai transformar o mundo. Jesus transforma o mundo fazendo assim: pega o balde, pega a bacia, pega a toalha, faz, serve, lava os pés e diz: viram o que eu fiz? As pessoas não serão convencidas pelo aquilo que você fala. As pessoas não serão convencidas por um discurso persuasivo. As pessoas serão convencidas por aquilo que você faz, né? Mas isso é assunto para outro dia também. Jesus, então, estava aqui estabelecendo um padrão de servir. Jesus estava aqui estabelecendo um padrão de servir. Qual era a ferramenta mais poderosa no exercício da sua função sacerdotal ali que Jesus estava utilizando? Uma bacia e uma toalha. Jesus estava ali se colocando no lugar do servo mais simples. Toda casa tinha um servo mais simples, mais simples. Você já foi no mercado fluminense e tem ali aquelas pessoas que começaram a trabalhar naquele dia, que está escrito assim na camisa dela, em treinamento? Já viu? Já viu lá quando você foi no mercado? Em treinamento? Aquele que não sabia mais nada, não sabia fazer mais nada, então era aquele. O servo mais simples, ele fazia o quê? Lavava os pés dos convidados. Então Jesus se coloca na figura mais simples, mas o texto anteriormente, né, ao lava-pés mesmo, já vai dando a construção do caráter de servo de Jesus.
da postura de servo de Jesus. E observe comigo, primeira coisa que Jesus nos ensina então, é que servir é um ato de amor. Primeira coisa, não sei se você percebeu no texto, é que o texto diz que servir é um ato de amor. Versículo 1, por favor. Versículo 1, isso. Finalzinho ali, ó, finalzinho do versículo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus então está se preparando para servir e está escrevendo o contexto da história que ele vai se colocar em serviço. Então, o texto deixa muito claro que servir é um ato de amor. Primeira coisa, então, que nós aprendemos é que Jesus serve como uma demonstração de amor. Jesus serve como demonstração de amor. Quando nós amamos, nenhuma tarefa realizada é difícil demais, mesmo tarefas difíceis. Quando nós amamos, nenhuma tarefa realizada é impossível de ser feita, mesmo que essa tarefa seja difícil demais. Jesus então nos ensina que servir é um ato de amor. Segunda coisa que Jesus nos ensina com esse texto é que servir não está, presta atenção nisso, servir não está relacionado com retribuição. Eu vou fazer por ele, porque daqui a pouco ele vai fazer por mim. Presta atenção, vem aqui, antes da gente ler o versículo. Quantas vezes nós nos decepcionamos, porque fizemos algo para alguém, e aquela pessoa não nos devolveu na medida que nós esperávamos? Já aconteceu com você, ou isso só acontece comigo? Gente, quando a pessoa precisou, eu fui lá, eu ajudei, eu estava com ele, eu fiz e tal. Na hora que eu preciso, ninguém aparece. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Porque a gente às vezes quer servir interessado numa retribuição, mas servir não está relacionado com retribuição. Vou te mostrar no texto, versículo 2, por favor. Estava sendo servido o jantar. O diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus serve o seu traidor. Se Jesus estivesse disposto a servir para receber retribuição, ele já sabia que estava ali para servir ao seu traidor. Mas mesmo assim ele serve, porque servir não está relacionado à retribuição. Cada um entrega aquilo que tem. Cada um entrega aquilo que tem. Servir não está relacionado à retribuição. Na sociedade, falar disso é dar um atestado de bocó, né? Sabe o atestado de bocó? É dar um atestado de bocó. Você é muito bobo, você não está percebendo que você faz por ele, ele não retribui nada. Você não está percebendo que você só fez o bem, ele está te devolvendo o mal. Mas toda vez que isso acontecer com você, pense assim: agindo assim, essa situação me coloca bem pertinho de Jesus. Essa situação me faz ainda mais parecido com Jesus. Essa situação me torna semelhante ao Senhor. Então não se importe com isso não. Sirva sem precisar de retribuição. Sirva sem precisar de retribuição. Terceiro ponto, servir é uma expressão de grandeza. Nessa sociedade, nós achamos que servir é para as pessoas de menor categoria. Jesus choca. O texto você conhece, Pedro até fica assustado, não querendo que Jesus lavasse seus pés. Porque a gente nessa sociedade está acostumado que servir é para os menos privilegiados, mas não é essa a verdade eterna de Deus. Versículo 3, por favor. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus. Servir é um ato de grandeza, é uma expressão
de grandeza. Servir é uma demonstração de autoridade. Só quem é muito convicto da sua identidade em Deus se dispõe a servir o outro. Só quem é muito convicto da sua autoridade em Deus se dispõe a servir o outro. Servir é uma atitude de grandeza. Até a própria nomenclatura das palavras, até a própria nomenclatura das palavras foram se perdendo no decorrer dos anos. Quando se fala em ministro, se fala em servo, gente. Aquele é o primeiro ministro da Inglaterra. Deveria ser assim, a tradução deveria ser assim: o maior servo da Inglaterra. Aquele foi convocado para o ministério do governo, devia ser assim, o cara que vai servir as pessoas. Só que isso foi sendo deteriorado por uma cultura hedonista, em que esses lugares são lugares não para servir, mas para serem servidos. Mas nós precisamos resgatar a cultura do céu. E na cultura do céu, servir é uma expressão de grandeza. Todas as vezes, então, que você tem a oportunidade de servir, é uma expressão de grandeza. Jesus sabia que tinha toda a autoridade, e sabendo disso, ele não assentou no trono e falou assim: discípulos, lavem os meus pés. Não. Sabendo que tinha toda a autoridade, ele então tira a capa, pega a bacia, pega a toalha e vai lavar os pés de Judas, aquele que ia lhe trair. Às vezes a gente vê nesse período da Páscoa, algumas celebrações completamente fora de sintonia com esse texto, onde colocam um líder sentado numa cadeira bonita, e as pessoas vêm e lavam os pés do líder. Não tem relação nenhuma com o que Jesus está fazendo. Não tem relação nenhuma com o que Jesus está estabelecendo aqui. O lava-pés é o estabelecimento de um reino de ponta a cabeça, onde aquilo que é importante na terra não tem valor nenhum para o céu, e aquilo que é valorizado no céu, às vezes é desprezado na terra. Jesus então exerce todo o poder e toda a autoridade, servindo, ele se despindo, ele pegando a toalha, ele pegando a bacia, e ele lavando os pés, inclusive os pés do seu traidor. E por último, servir é uma expressão de humildade. Versículo 4, que já ficou óbvio: levantou-se da mesa, tirou a capa. Tem tanta gente querendo pegar a capa. Gente, é uma luta pela capa. A capa é minha, sou eu agora, eu que tenho autoridade. Eu vi inclusive, não sei se esse é o nome correto, gente, aquela vestimenta que o pessoal do Supremo usa, a toga, eu acho que é toga que chama? É toga? Que foi feita uma licitação aí de milhões aí para comprar capas novas para os magistrados, e a gente fica, no glamour da capa, e Jesus prontamente tira a capa, e pega a toalha, e pega a bacia. Servir é uma expressão de humildade. Servir é uma expressão de humildade. Deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Você já se sentiu em algum momento da sua vida humilhado? Você já se sentiu em algum momento da sua vida humilhado? Pode sinalizar a gente. Eu já. Já se sentiu? É porque a gente não estava no lugar de humildade suficiente. Quando a gente se coloca no lugar de humildade suficiente, não existe lugar de humilhação. Lembra? Uma vez chegou uma mulher estrangeira, diz a Bíblia que ela era cirofenícia, e chegou para Jesus e falou assim: Senhor, por favor, liberta minha filha, que ela está terrivelmente endemoniada. Jesus falou assim: não é certo pegar o pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Gente, por muito menos disso, as pessoas se afastam da igreja e nunca mais voltam.
Por muito menos disso, a pessoa fala assim: nossa, que grosso, que ignorante, Não. Mas ela falou assim: Senhor, eu sei, mas até as migalhas que caem da mesa são suficientes para aquilo que eu preciso. Jesus diz assim: sua filha já está liberta, porque você não se humilhou, não se sentiu humilhada, mas você entendeu a sua posição. Gente, a gente se sente ofendido, se sente amargurado, humilhado, é porque a gente ainda não chegou no lugar da humildade necessária para saber que nada é suficiente para nos humilhar. Porque de verdade, se a gente for honesto, tudo que falam da gente, a gente é um pouquinho ainda pior, né? Só que a gente não gosta de divulgar essas coisas, né? A gente ainda é um pouquinho pior, só que a gente não quer divulgar. Então, se a gente se coloca no lugar da humildade, a gente se coloca livre. Presta atenção nisso. Se a gente se coloca no lugar da humildade, a gente se coloca livre da humilhação. É ruim quando a gente se sente humilhado, na verdade? É ruim. A gente volta para casa, sabe, revoltado. Mas se a gente se coloca no lugar da humildade, a gente se liberta da humilhação. Se colocar no lugar da humildade vai te libertar da humilhação. Jesus então está aqui nesse texto de João, capítulo 13, estabelecendo um padrão de servo, um padrão de serviço, um padrão de ser servo, até porque ele é o servo perfeito. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não se considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau! Como esse texto é impressionante, não é verdade? Como nós olhamos para esse texto, muitas das vezes, e pensamos assim: opa, eu quero servir também, porque Jesus serviu, se esvaziou, se colocou lá em humildade, e então Deus o exaltou sobremaneiramente. E a gente pensa assim: uau, eu quero servir, porque no final das contas, se eu servir, Deus pode me exaltar sobremaneiramente. E às vezes, com uma interpretação errada desse texto, a nossa motivação em servir é como se fosse uma escalada, para que o nosso serviço fosse uma ponte para um lugar de exaltação no futuro. Você já pensou assim também, ou só eu, gente? Você já pensou que você ia servir agora, mas para depois, quem sabe, daqui a pouquinho, eu vou começar na igreja, vou ajudar aqui a galera, e daqui a pouquinho vão me dar uma posição melhor, vão me colocar num lugar mais importante, e assim eu vou seguindo uma carreira, assim eu vou seguindo, construindo uma carreira, galgando espaços maiores. Só que servir não é uma carreira. Servir, ser servo, é a essência de Jesus. Servir é a essência de Jesus. Nesse texto nós acabamos de ler, Filipenses 2, o texto revela que Jesus veio para servir,
Deus o exaltou sobremaneira, deu a ele o nome que está acima de todo nome. Eu queria que a gente lesse junto. O que está escrito lá em Lucas, no capítulo 12? Lucas, capítulo 12, versículo 35, para a gente otimizar o nosso tempo aqui. Depois você pode ler tudo. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas. 36. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade, presta atenção, gente, que isso é chocante. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir e fará com que se recline à mesa e virá servi-los. Sabe esse Jesus que nós lemos, né? Que não levou em consideração ser igual a Deus, humilhou-se, tornou-se homem, se humilhou, foi obediente, servo até a morte. Ele um dia voltará. Jesus está voltando, amém? Jesus um dia voltará. E quando ele voltar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai servir. Quando ele voltar e encontrar os seus servos servindo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai servir. Servir não é uma atividade de carreira, servir é uma essência de quem o Senhor é. Ele veio servir e voltará para servir, porque quando servimos, expressamos grandeza. Ele não deixa de ser grande por voltar para nos servir. Ele não deixa de ter o nome que está acima de todo nome por voltar, nos assentar à mesa e nos servir. Ele apenas revela a sua grandeza voltando para nos servir. E nós fomos, não sei se você se lembra disso, num tempo muito distante, mas nós fomos muito distante para uns, menos distante para outros. Nós fomos criados, lembra-se lá? Você nasceu, o Senhor te criou, o Senhor te formou. E quando nós fomos criados, como que nós fomos criados? Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem, gente? De Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se Jesus, que é Deus, Ele na sua essência serve, nós fomos criados para servir. Olha só o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu estou acabando. É o primeiro acabando que eu estou falando. O Senhor Deus tomou o homem, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, após a criação, o Senhor Deus tomou o homem e pôs o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Gente, presta atenção, o Senhor Deus criou o homem aqui antes da queda, o homem perfeito, a imagem e semelhança perfeita antes do pecado, e criou o homem para quê? Para trabalhar, para servir. Quantas pessoas já pensaram assim, eu só tenho que acordar segunda-feira para trabalhar por causa do pecado, né? Tem gente que pensa assim, eu tenho que levantar segunda-feira para trabalhar por causa do pecado. Se não fosse o pecado, eu estava no jardim, né? Só comendo fruta. Não, você estava cultivando, guardando, cuidando. Deus criou o homem e colocou ele para trabalhar. E trabalhar aqui, cultivar aqui, é a mesma raiz, presta atenção, é a mesma raiz da palavra culto. Cultivar é a mesma raiz da palavra culto, que no hebraico, eu não sei falar, né, em hebraico, mas a palavra no hebraico é abad, que é a mesma palavra para adoração, tá? O homem foi colocado no jardim para trabalhar, para cultivar, culto, a mesma palavra para adoração. Então presta atenção, somos todos sacerdotes, somos todos chamados, convocados para adorar ao Senhor. Como?
com o nosso serviço. Eu acho que você não pode mais segunda-feira levantar de cara feia para ir trabalhar. Porque o seu serviço precisa ser uma expressão de culto, uma expressão de adoração ao Senhor. O seu serviço precisa ser uma expressão de culto, uma expressão de adoração ao Senhor. Abade, é a mesma raiz da palavra. Cultivar esse trabalho, esse cultivar, esse serviço, é a mesma expressão para adoração. Toda vez que estamos servindo, estamos adorando. Toda vez que estamos servindo, estamos adorando. Sabe aquela hora que a sua esposa pede para você colocar o lixo para fora? É um tempo de adoração. Sabe aquela hora que manda você lavar a louça da cozinha? É um tempo de adoração. Sabe aquela hora que tem que lavar o banheiro? Tempo de adoração. Tempo de adoração. Todo serviço é um tempo de adoração. Mas isso, gente, isso não isenta o serviço dessa outra característica. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Gênesis capítulo 22, versículo 5. Disse Abraão aqui, disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Aqui é quando Abraão está indo, subindo o monte para entregar Isaac. O que ele ia fazer com Isaac? Hein? Fala, gente. Sacrificar. Presta atenção. Mas o que o texto está dizendo aqui? Vamos lá sacrificar? Olha aí, gente. O que o texto está dizendo? Vamos lá o quê? Adorar. Então presta atenção. Não existe adoração sem sacrifício. Não existe adoração sem sacrifício. Glamorizaram o altar. As pessoas estão enchendo a igreja, sendo convidadas para vir no altar, desconfigurando a figura do altar. O altar não é lugar para que você receba nada, o altar é o lugar para que você sacrifique tudo. O altar não é lugar de recebimento, o altar é lugar de entrega. Vamos lá, vamos alinhar esse pensamento agora. Cultivar, trabalhar, cultivar é igual a adorar, e adorar é igual a sacrificar. Não existe adoração sem sacrifício, como não existe trabalho sem sacrifício. Eu quero servir, mas eu quero servir sem me sacrificar. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Todo trabalho é adoração, e toda adoração envolve sacrifício. Sacrifício. Você vai ter que sacrificar o seu tempo, sacrificar, outras situações, sacrificar muito. Toda adoração envolve sacrifício. Mas qual o objetivo disso tudo? É porque servindo, trabalhando, cultivando, adorando, sacrificando, tem o objetivo de nos tornar amigos de Jesus. Tem o objetivo de nos tornar amigos de Jesus. João 15:15, depois você pode ler lá, né? Jesus não nos chama mais de servos, mas agora Ele nos chama de amigos. Jesus não chama a gente mais de servo, Ele nos chama de amigos. E por que Ele nos chama de amigos? Porque Ele nos revela a sua vontade. Jesus não nos chama mais de servo, Ele agora nos chama de amigos, porque Ele nos revela a sua vontade. E é para amigos que a gente revela os segredos do nosso coração, não é verdade? É para os amigos que a gente revela os segredos do nosso coração. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, para a gente ver isso de verdade, essa amizade estabelecida. Olha lá, revelação, olha só, tem gente que acha que Apocalipse é, o mistério. Não, Apocalipse não é mistério, Apocalipse é revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos.
Porque servo é amigo, gente. Porque servo é amigo. O que em breve deve acontecer, Deus o tornou conhecida, enviada por meio do seu anjo ao seu servo, porque servo é amigo. E para terminar, e agora de verdade, é para terminar de verdade mesmo, né? Somos todos sacerdotes. E o Senhor quer restaurar a nossa condição original de imagem e semelhança de Deus. Se Jesus tem na sua essência o servir, Ele quer restaurar isso em cada um de nós. Somos todos sacerdotes. O verdadeiro sacerdócio restaura a condição que tínhamos antes do pecado. Servir é uma expressão de relacionamento com Jesus e revela. Preste atenção nisso agora, tá? Vamos fazer um tempo aqui de diagnóstico. Servir revela saúde espiritual. Servir revela saúde espiritual. Último texto nós vamos ler, Marcos capítulo 1, versículo 30. Marcos capítulo 1. A sogra de Simão estava de cama e com febre. De cama e com febre. Estava doente, gente, presta atenção. Estava doente. Logo informaram Jesus a respeito dela. Versículo 31. Então, ele se aproximou-se dela, tomou pela mão, ajudou a se levantar. A febre deixou. Presta atenção. A sogra de Pedro estava doente. Jesus se aproxima dela, toca nela, ela é curada. Quando ela é curada, ela começa a servir. Porque servir é sinônimo de saúde espiritual. Presta atenção nisso. Se você não serve, precisa investigar, porque é uma situação de enfermidade espiritual. O não servir é um sintoma de enfermidade espiritual. A gente está cheio de epidemia aí, né? Epidemia de Covid, epidemia de dengue, epidemia de virose, epidemia de não sei mais o que. As pessoas começam a olhar sintoma. Tem mancha na pele? Tem febre de quanto? Tem dor nos olhos? Tem dor não sei o quê? Por quê? Porque os sintomas vão indicar aquilo que a gente está, daquilo que a gente está enfermo. E a falta de disposição para servir é um sintoma de enfermidade espiritual. Todo indivíduo, toda pessoa que é saudável espiritualmente, tem no seu coração o desejo, o seu coração queima por servir. Toda pessoa saudável espiritualmente, o seu coração queima por servir. Nós, então, com essa compreensão, estamos começando um movimento aqui na igreja de voluntariado, tá? Qual é o nosso entendimento? Todos podem servir. Melhor, todos devem servir. Todos devem se comprometer em servir, sabe? Abraçar esse lugar sacerdotal, que é, a partir de conhecer o Senhor, dedicar sua vida em servir. Então, a gente criou um link que está lá no nosso site, né? Nosso site é cccasa.com.br, tem um link, cccasa.com.br, eu não sei se está para colocar aí, cccasa.com.br/voluntários. Lá nesse link, nós temos uma relação de todos os ministérios hoje que a gente tem na igreja. Tem uma relação de todos os ministérios que a gente tem hoje lá na igreja. Qual que é a nossa, né, o que nós queremos te estimular? Estimular que você entre nesse link. Ah, mas eu vim na igreja hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo. Pegue então a bacia, pegue a toalha e vamos servir. Vamos servir. cccasa.com.br/voluntários. E no próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós faremos um grande treinamento de voluntários. Ah, eu ainda tenho dúvida sobre isso.
eu ainda tenho dúvidas sobre essa matéria. Então venha no próximo domingo, às 9 da manhã, onde nós teremos um grande treinamento para voluntários, para aqueles que já servem, para aqueles que já estão nos ministérios, para aqueles que já trabalham na igreja e para aqueles que querem vir a servir e a trabalhar na igreja. Nós teremos um grande treinamento. Nós queremos te conscientizar desse lugar sacerdotal que é o serviço. E olha, presta atenção, não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra diz. Você pode questionar a minha palavra, mas seja confrontado pela palavra do Senhor. O não estar disposto a servir é um indicativo sério de fragilidade espiritual. O não estar disponível a servir, presta atenção nisso, por favor. Se você não gravou nada, grava isso. O não estar disponível a servir é um indicador sério de febre alta. É um indicador sério de fragilidade espiritual. Então, por favor, faça um check-up da fé. Verifique. E eu tenho certeza que Deus quer liberar cura e restauração sobre a sua vida, assim como fez na vida da sogra de Pedro, e se colocou ali, disponível para servir, porque à medida que conhecemos o Senhor, o que mais queremos fazer é servir a Ele de todo o nosso coração. À medida que conhecemos a Jesus, o que mais queremos é servir de todo o coração. Sabe aquela vez, presta atenção aqui, quem é casado aqui? Quem é casado? Casado. Sabe aquela vez que você estava lá naquele momento da conquista? Lembra? Alguns isso aconteceu há 5 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não sei. Vamos lá. Quantos anos, dona Jane? 42 anos atrás, seu Valceir, para conquistar a dona Jane, foi lá, preparou aquele churrasco, só ele sabe fazer, gente, ninguém faz igual, aquele churrasco que ele, seu Valceir sabe tanto fazer churrasco que ele sabe ir lá e cortar do boi a parte, ele sabe ir lá e cortar da parte do boi, açougueiro experientíssimo, ninguém engana e vende colchão duro como picanha para ele, não, gente, então ele vai lá e pega aquela parte selecionada e vai lá, soa a camisa, prepara tudo. Por quê? Porque o amor que ele tinha, que tem e que é cultivado durante 42 anos, torna o serviço uma expressão do seu relacionamento com o seu amado e com a sua amada. Então você imagina o preparo daquele jantar especial, o preparo daquele momento especial como expressão de amor e de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Eu creio num levantar sacerdotal. Eu creio, de um despertamento de uma geração sacerdotal. Somos todos sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para manifestar o seu reino. Aquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Venha servir, venha fazer parte disso, se aproxime, se você precisa de alguma compreensão sobre isso, de algum esclarecimento adicional, estamos à sua disposição, mas há um levantar de um reino sacerdotal. Esse lugar não é meu, esse lugar eu não tenho monopólio, o lugar sacerdotal não é monopólio do pastor, o lugar sacerdotal não é monopólio da liderança, o lugar sacerdotal é disponível a todo servo e serva do Senhor, a todo cristão, a todo aquele que entregou sua vida a Jesus e agora conheceu um lugar de reconexão com Deus. Amém? Eu creio nisso, eu quero liberar isso sobre a sua vida nessa hora. Coloque-se de pé, nós estamos nos preparando para a ceia, nós vamos ceiar, celebrar a comunhão do Senhor nessa noite, mas eu quero, liberar uma palavra profética sobre a sua vida a respeito disso. Somos todos sacerdotes. Olha para a pessoa que está do seu lado, eu sei que pode ser um chavão, mas olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela, só olha.
você vê nela um sacerdote, uma sacerdotisa? Você vê essa pessoa aí, um sacerdote, uma sacerdotisa? Pois ela é. Ela é um sacerdote. Ela é uma sacerdotisa. Ela é levantada pelo Senhor para estabelecer uma conexão. Presta atenção, olha só, o serviço sacerdotal é glorioso, gente. Olha, a função sacerdotal é interceder conforme a vontade de Deus e trazer respostas em adoração a Ele. Olha, a sua função sacerdotal é interceder conforme a vontade de Deus e trazer respostas em adoração a Ele. Somos todos sacerdotes e nós cremos nesse despertar. O serviço sacerdotal é meu. O serviço sacerdotal, olha para você, coloca a mão assim, o serviço sacerdotal é meu. Eu posso me conectar com Deus. Eu posso conectar outras pessoas com Deus. Eu posso me conectar com Deus. Eu posso conectar outras pessoas. O inocente já foi sacrificado. O sangue já foi derramado. E agora, eu e você, como sacerdotes dessa nova aliança, temos já condições de nos aproximar e nos conectar com Deus e conectar outras pessoas com Deus. Amém? Você entendeu essa palavra? Coloque-se de pé ainda, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, nós, com muita simplicidade, nós transmitimos essa verdade do nosso coração, através do nosso coração, que é uma verdade do teu coração. O Senhor, nesse tempo, está levantando um sacerdócio real, uma geração sacerdotal, um povo que ministra ao Senhor em adoração, que estabelece uma conexão com os céus. E nós queremos, ó Pai, fazer parte disso. Nós queremos fazer parte dessa história, de um levantar sacerdotal, como servos e servas, filhos e filhas, que adentram, Deus, o novo e vivo caminho, que acessam o lugar, Deus, da presença santa, o lugar santíssimo, que acessam o seu coração em adoração, e como expressão desse conhecimento do Senhor, te servem em espírito e em verdade. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não precisa do nosso trabalho. Na realidade, o nosso trabalho não é qualificado, mas o Senhor nos convida a servir, para que esse lugar do serviço seja um lugar do relacionamento, seja um lugar do cultivo, seja um lugar do culto, seja a base, o lugar da comunhão com o Senhor. E nenhum sacrifício é grande demais, quando o lugar da adoração é o lugar do culto, do serviço, do cultivo. Porque enquanto servimos, enquanto trabalhamos, estamos estabelecendo uma amizade com o Senhor. E o Senhor tem se revelado ao nosso coração os desejos mais profundos da sua vida. Por isso, Senhor, nessa noite, cada um aqui, nesse lugar, nesse espaço geográfico, como cada um que está de casa, ou que estará assistindo essa ministração, nós queremos, ó Pai, profetizar o levantar de um sacerdote lá. Nós queremos profetizar um levantar de um sacerdócio. E amanhã, na segunda-feira, lá no seu trabalho, que você seja sacerdote no seu trabalho. Que amanhã, na segunda-feira, lá na rua onde você mora, que você seja o sacerdote daquela rua, estabelecendo uma conexão daquela rua com Deus.
que lá na sua casa, na sua família, você seja um sacerdote lá, estabelecendo uma conexão com Deus na sua casa, na sua família. Vai para a faculdade como um sacerdote na sua sala, como um sacerdote entre os seus amigos. O levantar de uma geração sacerdotal. Nós não temos uma linhagem especial. Nós não somos da tribo de Levi. Nós não somos da tribo de Arão. Mas nós cremos num sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio que nos foi conquistado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que, mesmo sendo tão inadequados, mesmo sendo tão limitados, mesmo sendo tão, tendo um currículo tão pobre, o Senhor tem nos convidado a sermos esses sacerdotes, porque a especialidade de Deus é fazer algo muito extraordinário a partir de pessoas improváveis, como eu e como você. Por isso, Deus, nessa noite, libera sobre a vida desses filhos e dessas filhas graça, unção, misericórdia, que eles entendam que o Senhor os está convidando a levantar as mãos em adoração, a ver os céus se abrirem e ver os anjos de Deus subirem e descerem, e uma conexão de céus e terra ser reestabelecida, assim como era no Éden, assim como era antes da queda. Abençoa, Deus, abençoa cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que vão ser despertados para o serviço